Boa tarde a todos, o meu nome é João Duarte Silva. Primeiro gostaria de começar por agradecer o convite à organização para participar neste ciclo de conferências. Eu sou ortopedista de formação, com diferenciação em cirurgia da coluna vertebral. A lombalgia afeta cerca de 50% a 80% da população ao longo da vida. Consiste na segunda causa mais comum de procura por consulta médica logo a seguir às infecções respiratórias e perante um doente com um episódio de lombalgia aguda, estima-se que até 34% possam apresentar sintomas ainda ao final do mês, 14% ao final de um ano, até 20% dos doentes apresentem alguma limitação significativa das suas atividades de vida diária e o risco de cronificação desta mesma dor lombar, apesar de baixo, pode, em algumas séries, chegar mesmo aos 4%. A coluna vertebral sofre um processo normal de envelhecimento ao longo do tempo, com uma degeneração dos discos intervertebrais, a formação de osteófitos e hipertrofia de algumas estruturas ligamentares, e tudo isto pode condicionar uma diminuição do espaço para os nervos da coluna vertebral e ser sede de incapacidade e de sintomas. Existem alguns fatores de risco associados ao maior risco de desenvolvimento de lombalgia: a obesidade, doentes fumadores, trabalhadores que estejam envolvidos na manipulação frequente de cargas ou em atividades de vibração, o sedentarismo e passar períodos longos na posição de sentado também se associa ao maior risco de padecerem de dor lombar, doentes que apresentem problemas de insatisfação com a sua atividade profissional ou o seu ambiente de trabalho também parecem apresentar um risco acrescido de sofrerem de episódios de dor lombar, e doentes envolvidos em atividades desportivas que envolvem movimentos torsionais repetidos, como por exemplo o golfe e o beisebol, também têm um risco aumentado. A etiologia pode ser dividida essencialmente em dois grandes grupos: doentes que apresentam uma lombalgia de características específicas, ou seja, onde normalmente se encontra alguma alteração patomorfológica que se possa associar ao episódio da dor lombar, ou então o grupo maioritário de doentes que apresentam uma lombalgia de caráter mais inespecífico. Naturalmente que para a avaliação da dor lombar é importante a história clínica e um exame físico detalhados. E a dor. A dor é importante avaliar naturalmente de forma exaustiva como é que foi, portanto, o seu início, como é que ela se iniciou, a sua intensidade, como é que evoluiu, se existem alguns fatores de alívio ou de agravamento desta mesma dor lombar, a sua distribuição, portanto, se é uma dor predominantemente lombar ou, eventualmente, muitos dos doentes que se apresentam com sintomas de dor lombar também podem apresentar algum tipo de sintoma ao nível dos membros inferiores, que pode ser uma dor de características radiculares ou não radiculares. Portanto, pela prevalência tão elevada de lombalgia, importa estar atento e saber identificar os casos potencialmente mais graves. Importa conhecer aqueles que são os sinais de alerta ou os red flags para a patologia potencialmente mais grave. Portanto, perante um doente que tenha uma história prévia do uso de drogas endovenosas ou que se apresente com febre, devemos ter sempre a suspeita de um processo infeccioso. Doentes com história prévia de neoplasia, sintomas constitucionais, principalmente a perda de peso ou sintomas noturnos, pensar sempre aqui na hipótese de neoplasia. Doentes que se apresentem como dor lombar na sequência de um traumatismo, sempre a excluir a questão da fratura, e doentes que se apresentem com déficits neurológicos, nomeadamente anestesia em cela ou alteração do controle de esfíncteres, com ou sem déficits motores ao nível dos membros inferiores, pensar no síndrome da cauda equina. Os doentes que se apresentam com uma dor lombar específica, portanto, com um sintoma predominante de dor lombar, há três grandes grupos que se podem ser aqui equacionados: a instabilidade, normalmente relacionada com quadros de espondilolistese, a dor de origem no disco intervertebral, portanto, a dor discogénica, ou a dor facetária com origem predominante nas articulações posteriores da coluna vertebral. Os doentes que se apresentam com algum sintoma na perna, estes sintomas maioritariamente podem ser sintomas de radiculalgia, ou seja, uma dor irradiada no membro inferior num dermátomo específico, ou então os sintomas de claudicação neurogénica.
A lombalgia no contexto de instabilidade normalmente apresenta-se como uma dor mecânica, uma dor que piora com o movimento e com a atividade, mas que alivia com repouso, que pode ou não estar associada a sintomas radiculares nos membros inferiores. Doentes com uma dor de características mais facetárias habitualmente têm uma dor lombar que piora com os movimentos de rotação e principalmente da extensão da coluna vertebral, e doentes com dor de origem mais no disco intervertebral, normalmente esta mesma dor piora com o movimento de flexão anterior do tronco. Esta ressonância de um doente com lombalgia e alguns sintomas radiculares, tanto dor irradiada ao nível dos membros inferiores bilateralmente, mostra aqui sinais de espondilose vertebral, com uma discopatia degenerativa em vários níveis e uma instabilidade, portanto uma espondilolistese degenerativa em L3, L4, que de facto pode justificar os sintomas de dor lombar apresentados e principalmente aqui a questão dos sintomas de dor irradiada ao nível dos membros inferiores. Os doentes que se apresentam com uma dor lombar inespecífica, ou seja, sem uma alteração patomorfológica que se associa à dor lombar, normalmente não apresentam sintomas radiculares associados, são doentes que não apresentam déficits neurológicos e, normalmente, esta dor lombar tem origem ou numa contratura, ou numa entorse, ou num síndrome miofascial. Em relação à avaliação com o estudo de imagem da dor lombar, portanto, a radiografia, habitualmente, apesar de ser um exame de primeira linha, não é necessário na maior parte dos casos de lombalgia aguda. As indicações para a sua realização serão uma lombalgia num doente com idade igual ou superior a 50 anos, com sintomas mantidos com mais de 6 semanas de evolução, portanto que não melhoram com o tratamento mais conservador, ou então que apresentem sintomas suspeitos. A ressonância será um exame importante também aqui na avaliação em termos de imagem da lombalgia. Deve ser, ou diria que é mandatória a sua realização em casos de suspeita de infecção ou tumor, doentes que se apresentem com lombalgia e concomitantemente com alteração do controle dos esfíncteres ou com déficit motor ao nível dos membros inferiores, com dor radicular ou então com uma lombalgia crónica, ou seja, uma lombalgia com mais de 3 meses de evolução. Importa perceber que a prevalência de alterações na ressonância em indivíduos assintomáticos é muito alta e, portanto, a correlação entre a morfologia e a dor nem sempre é possível, daí a maioria das dores lombares, 85% a 90%, serem de causa inespecífica. Naturalmente que existem alterações em termos de imagem que são mais difíceis de encontrar em indivíduos assintomáticos e, portanto, é importante fazer aqui esta correlação entre a alteração na imagem e a parte clínica dos sintomas apresentados. Assim, na maioria das situações não existe uma causa específica para a dor lombar e os estudos de imagem acabam por ser sensíveis, mas muitas vezes pouco específicos. Portanto, em relação ao tratamento e fazendo-se uma pesquisa sobre o tratamento da lombalgia, encontramos uma imensidão de resultados com uma multiplicidade de opções de tratamento. O que normalmente preocupa o doente e aquilo que o faz procurar a consulta é a dor, que pode ter uma intensidade variável, mas aquilo que a literatura e a evidência nos mostra é que a maioria das dores lombares melhoram ao fim de 6 semanas, com um tratamento conservador. Naturalmente que a experiência da dor é muito individual, ela é influenciada por fatores individuais, fatores psicossociais e fatores ocupacionais, e aquilo que é pretendido é que, perante um episódio de lombalgia aguda, se consiga resolver este mesmo episódio, sem que esta dor lombar aguda evolua para uma dor mais crónica, que naturalmente, existindo esta cronificação da dor lombar, normalmente existe algum tipo de alteração molecular ao nível das vias da dor. Assim, e em relação ao tratamento conservador da lombalgia, os doentes devem ser estimulados a manter, de alguma forma, a atividade, uma atividade ligeira que não envolva a manipulação de cargas, movimentos de inclinação ou de torção do tronco. A imobilização deve, no fundo, não ser muito indicada, mas 1 a 2 dias de repouso podem ser benéficos e este repouso pode mesmo, em casos mais sintomáticos, ser o repouso no leito. A utilização de coletes, ortóteses, existe atualmente uma evidência muito limitada a favor da sua utilização.
Em relação à terapia mais física, ela é claramente efetiva na lombalgia crónica e os exercícios ativos de estabilização e de reforço da musculatura estabilizadora da coluna vertebral, a musculatura core, quando efetuados de forma ativa, parecem, no fundo, ter um resultado superior e apresentar uma superioridade em relação aos tratamentos mais passivos. O exercício físico e a sua prescrição é de suma importância, não só em termos de tratamento, mas também naquilo que é a prevenção da lombalgia. A yoga, o pilates terapêutico ou o pilates clínico e a atividade aeróbia são tudo, portanto, formas de exercício que mostram ter um resultado benéfico naquilo que é a gestão da lombalgia. Em relação ao tratamento farmacológico, porque muitas vezes é preciso recorrer a fármacos para controlar os sintomas, diria que os anti-inflamatórios não esteroides seriam os fármacos de primeira linha no seu tratamento. Pode ser escolhida uma formulação tópica ou uma formulação oral, talvez a mais frequentemente prescrita. Os relaxantes musculares podem ser utilizados como um coadjuvante para os episódios de lombalgia. A sua evidência em termos de lombalgia crónica é menos robusta. A utilização de fármacos da família dos anticonvulsivantes, como por exemplo a gabapentina, são importantes na gestão da dor neuropática. Fármacos da família ou da classe dos antidepressivos podem ter um papel importante no tratamento da lombalgia crónica e a utilização dos corticoides na formulação oral ou intramuscular apresenta uma evidência moderada para a radiculalgia aguda. Uma nota em relação à utilização dos opioides: existe uma epidemia naquilo que se refere à utilização massiva e pouco controlada dos opioides, com tudo o que isso acarreta de dano para os doentes. Os opioides, quando utilizados no tratamento agudo da lombalgia, normalmente associam-se a tempos mais prolongados de incapacidade, até 3 vezes maior risco dos doentes acabarem por terminar numa cirurgia e têm um risco muito significativo de dependência. Portanto, eles não devem ser utilizados no contexto da lombalgia aguda ou, quando utilizados, só em situações muito específicas em doentes selecionados. As infiltrações têm, de facto, e aqui falando um pouco mais dos tratamentos um pouco mais invasivos, têm o seu lugar e o seu papel no tratamento das radiculopatias. Os resultados dos estudos mostram que as infiltrações, e neste caso as infiltrações transforaminais, parecem apresentar resultados favoráveis no curto prazo. O seu benefício a médio e longo prazo é um pouco mais duvidoso. Aqui do lado esquerdo vemos um doente que apresentava sintomas de dor lombar, uma dor lombar mecânica, de características facetárias, que foi proposto para um bloqueio facetário. Vemos aqui nesta imagem da esquerda, e à direita um doente que foi proposto por uma estenose lombar sintomática para um bloqueio epidural. Também aqui, tanto para o bloqueio facetário como para o bloqueio epidural, vários estudos mostram benefícios a curto prazo da sua utilização, sendo que a médio ou longo prazo a sua eficácia é um bocadinho mais controversa. Hérnia de disco lombar, portanto, doentes que se apresentem com episódios ou com lombalgia frequente e que naturalmente, na maior parte dos casos de hérnia de disco lombar, também algum tipo de sintoma, ou principalmente sintomas de dor irradiada no membro inferior, doentes que apresentem mais de 6 semanas de dor sem resposta ao tratamento conservador, com déficit motor progressivo ou com sintomas de cauda equina, está naturalmente indicada a microdiscectomia lombar. Claramente, nestes 3 casos, o tratamento cirúrgico oferece o melhor resultado quando comparado com o tratamento conservador. Em relação à estenose lombar, os doentes com estenose lombar podem se apresentar com dor lombar e, normalmente, ou maioritariamente com sintomas de claudicação sensitiva ao motor ou dos membros inferiores, com dificuldade na marcha para curtas distâncias, e aqui na estenose lombar o tratamento cirúrgico, que normalmente passa por uma descompressão dos nervos raquidianos, também se associa a melhores resultados quando comparado ao tratamento conservador, naturalmente que nos casos da estenose lombar sintomática que foi tentado um tratamento conservador inicial.
A superioridade do tratamento cirúrgico na estenose lombar é, de facto, uma realidade e esta melhoria em termos de outcome é real e mesmo para doentes acima dos 80 anos, aquilo que a literatura nos mostra é que estes doentes também parecem beneficiar do tratamento cirúrgico sem apresentarem um aumento da taxa de complicações relacionadas com a cirurgia que se podia, no fundo, pensar previamente ao tratamento em relação a estes doentes numa idade mais avançada. Naturalmente que, nestes casos, o objetivo da cirurgia passa por proporcionar aos doentes um aumento da autonomia da sua marcha livre de sintomas e, normalmente, os sintomas acabam por melhorar de forma muito significativa pela descompressão pluriradicular que é efetuada a quando da laminectomia. Assim, perante um episódio de lombalgia, importa estar atento para os sinais de alerta, portanto, às bandeiras vermelhas que falamos antes ou previamente para a exclusão do tumor, infecção, trauma ou síndrome da caldicoína. Se presentes, os doentes devem ser orientados de forma atempada para uma avaliação especializada, sendo excluídos o tratamento conservador com terapia física, com ou sem intervenção psicológica e um tratamento farmacológico, principalmente recorrendo a anti-inflamatórios não esteroides, é efetivo. O paracetamol normalmente não deve ser utilizado isoladamente e devem ser evitados os opioides, que apenas devem ser equacionados em doentes que apresentem alguma reação adversa ou alguma intolerância aos anti-inflamatórios não esteroides. Assim, diria que a lombalgia é um sintoma extremamente comum. O estudo de imagem, falando maioritariamente na radiografia, normalmente não é necessário na fase aguda. A maioria dos episódios são de natureza autolimitada. O tratamento conservador é o tratamento de eleição, na maior parte dos casos. Deve ser focado na transmissão e na tranquilização do paciente. Os doentes devem-lhes ser dada confiança em relação àquilo que é a lombalgia e normalmente a sua benignidade. O tratamento deve ser focado no controle da dor e no retorno mais ou menos rápido à atividade normal e os opioides, como falamos, devem ser evitados na gestão da lombalgia aguda. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Cláudio Laguna, sou radiologista do Grupo TROF e venho nesse momento tentar mostrar um pouco do nosso trabalho no diagnóstico por imagem da coluna vertebral. A coluna vertebral consiste no eixo que sustenta o corpo no plano vertical, estendendo-se desde o crânio até a bacia. É constituída predominantemente por vértebras, que são estruturas ósseas, e que são 7 cervicais, 12 dorsais, 5 ou 6 lombares e ainda sacrais. Essas vértebras, que são componentes ósseos, têm uma porção anterior chamada de corpo vertebral e estão unidas umas às outras pelos discos intervertebrais. Posteriormente, existem estruturas ósseas que fazem parte das vértebras, que são denominados elementos vertebrais posteriores, que também se articulam. Estes corpos vertebrais são unidos por estruturas relativamente flexíveis, compostas predominantemente por colagênio, que são os discos intervertebrais. Os discos intervertebrais, inicialmente, são estruturas em forma de bolacha e que perdem a altura ao longo do tempo durante a degeneração, podendo sofrer herniações e outros processos degenerativos que culminam com sintomas de compressão radicular. Dentro da coluna vertebral corre o eixo do sistema nervoso central, conhecido como medula espinal. A medula espinal corre desde o plano cervical até a região dorsal e na região lombar ela é formada predominantemente pelos ramos nervosos espinais. Esses nervos e a medula espinal, ao percorrerem o seu trajeto, podem sofrer compressões por processos degenerativos, tanto dos discos que citamos agora há pouco, como também pelos processos degenerativos e proliferação óssea que ocorrem nos forames vertebrais, por onde passam os nervos espinais. A compressão ao nível da coluna faz com que possamos ter dores irradiadas ao longo de todos os membros superiores e inferiores, o que muitas vezes
determina que o local da dor não é o local de onde se origina o problema do paciente. Normalmente, faz o estudo das dores de coluna lombar ou das dores de coluna cervical através de uma série de parâmetros e guias utilizados para a avaliação das mesmas. Alguns estudos mostram que a dor na coluna lombar é a primeira causa de limitação de vida de longa data, onde o paciente tem graves distúrbios que o impedem de ter a sua vida normal. E as dores cervicais constituem entre a 8ª causa nas mulheres e a 12ª causa nos homens de períodos longos e prolongados de incapacidade de realizar as suas atividades diárias. Existem guidelines, ou seja, normas internacionais que são feitas para conduta clínica e avaliação tanto das dores da coluna lombar como cervical e que determinam sinais que os médicos utilizam então para escolher o momento certo de solicitar o exame por imagem. Esses sinais envolvem alguns parâmetros como idade, febre, doenças prévias, sintomas de comprometimento neurológico, ou seja, dores e sensações de formigamento ou amortecimento nos membros inferiores ou superiores, traumas e alguns outros que seu médico analisa durante o momento da consulta. Decidido em fazer exames complementares, o médico tem, então, 3 armas principais para avaliação da coluna vertebral: as radiografias convencionais, tomografia computadorizada e a ressonância magnética. As radiografias permitem a avaliação tanto da morfologia dos corpos vertebrais e dos seus elementos vertebrais posteriores, como o espaço entre as vértebras onde está o disco, apesar de não ser visto diretamente nessas imagens. Mas a avaliação do alinhamento, da morfologia e do espaço entre as vértebras permite que tomemos algumas conclusões, como, por exemplo, vemos nesse caso uma coluna bem alinhada, com bastante espaço entre os corpos vertebrais, e, nesse caso, uma coluna já com várias alterações degenerativas, onde aqueles espaços estão reduzidos de amplitude, com formação de pequenos osteófitos, que algumas vezes são classificadas ou citadas de maneira leiga como bicos de papagaio, que correspondem a processos de degeneração e desgaste dos discos que podem acarretar a compressão dos nervos que passam por dentro do canal vertebral e saem por estes forames. Também pela radiografia convencional, existe a possibilidade de avaliação do alinhamento das vértebras na posição ortostática ou vertical, onde percebemos se as vértebras estão ou não alinhadas umas às outras ou se estão instáveis, o que também é um sinal de doença degenerativa da coluna vertebral. Como grande desvantagem do método de radiografia convencional é a impossibilidade de avaliação do disco diretamente e a presença de radiação ionizante. O segundo método que o médico dispõe é a tomografia computadorizada, também realizada a partir da radiação ionizante, a mesma que se utiliza nas radiografias convencionais, face à reconstrução computadorizada da coluna vertebral nos diferentes planos. Então, tanto nos planos verticais como nos planos axiais, onde se consegue observar os corpos vertebrais, elementos posteriores, o disco, de uma maneira um pouco mais resumida, mas ainda o suficiente para diagnósticos patológicos, o canal vertebral e algumas das estruturas que correm por dentro dele. É um exame também rápido, tem como vantagem a possibilidade de já se observar os discos intervertebrais, o que não se via na radiografia convencional, e tem como problema o custo um pouco mais alto e a radiação também um pouco mais alta. Por fim, a realização de reconstruções tridimensionais permite também ao médico a realização de projetos e o planeamento prévio de cirurgias da coluna vertebral que possam ser necessárias. O último exame e o mais importante, o mais recente também, é a ressonância magnética. Essa, sem radiação ionizante, tem uma série de vantagens, sendo um exame com maior contraste, onde se consegue visualizar de maneira muito clara todos os componentes que compõem o disco, os corpos vertebrais, os elementos vertebrais posteriores e as estruturas que correm no interior do canal vertebral e as pequenas raízes nervosas. É o melhor exame do momento, onde se consegue maior contraste, ou seja, definição entre essas estruturas, e onde se consegue fazer o diagnóstico precoce de doenças inflamatórias de discos e de corpos vertebrais.
com desvantagens do tempo, um exame um pouco mais demorado, entre 15 e 20 minutos de realização, com o problema de claustrofobia, dado que é realizado num tubo um pouco estreito, onde algumas pessoas não se sentem bem, apesar de não existir risco nenhum, e com algumas contraindicações, em especial em pessoas que usam equipamentos como pacemaker ou tem material metálico perto de algumas estruturas vitais, onde não poderá então ser realizado o exame. O custo ainda é um pouco mais alto do que os outros, mas é considerado hoje o gold standard, ou seja, o exame mais sofisticado para avaliação da coluna lombar. Através da ressonância magnética, o diagnóstico das hérnias discais, uma das principais causas de afastamento do trabalho, uma das principais causas de dores crônicas, fica muito mais fácil. Aqui conseguimos ver os corpos vertebrais e os discos bem distintos e a presença de um disco normal neste nível de cima e um disco anormal, onde todo o brilho presente da água é perdido, um disco desidratado, onde foi expelido para fora do espaço habitual, ele então expelido, formando as hérnias discais, que provocam compressão das raízes no interior do canal vertebral. E aqui uma ilustração disso. Hoje em dia, é importante também salientar que essas imagens não são vistas de maneira estática, ou seja, uma única imagem. Elas são vistas sempre de maneira dinâmica no software que vem tanto para o radiologista avaliar durante o seu trabalho, como para o médico requisitante que recebe as imagens em CD ou mesmo online para visualização. E aqui é o exemplo típico, um disco bom, redondo, e um disco já com sinais de degeneração, desidratação, e uma hérnia discal que se formou comprimindo essas pequenas estruturas, onde a gente faz o zoom, que são estruturas puntiformes que correspondem às raízes comprimidas pela hérnia. Em suma, algumas coisas são importantes de sabermos quando pensamos que devemos ou não fazer um diagnóstico por imagem para a coluna. Sabemos que esses exames são decididos pelo médico. Existem indicações precisas e específicas para cada uma dessas modalidades, todas são úteis, e é muito importante que o seu médico especialista decida qual desses métodos é, nesse momento, mais adequado. Além disso, todos têm rotinas e protocolos específicos que são realizados pelo radiologista responsável pela sua equipe, onde todo o procedimento é feito de maneira protocolar, continuamente atualizado, e a manutenção e também a atualização dos equipamentos constituem um fator importante para que o seu exame tenha sucesso e que se consiga um diagnóstico rápido para o tratamento das patologias da coluna vertebral. Obrigado. Olá, o meu nome é Vanessa Roque e eu sou fisiatra. Vou falar um bocadinho da prevenção e da reabilitação da dor lombar. E vamos começar por perceber que a dor lombar é uma das causas mais frequentes de idas ao médico e é uma das principais causas de incapacidade em todo o mundo, nomeadamente para a atividade profissional. A maior parte das pessoas vão na sua vida adulta ter um episódio de dor lombar. Portanto, por esta noção de ser uma patologia muito comum, é preciso não só tratá-la adequadamente, como também tentar prevenir a recorrência dos episódios. E felizmente, com a prevenção adequada, isto é um problema que reverte e que normalmente não dá mais nenhuma queixa ao doente. Os sintomas da dor lombar são variados, incluem a dor muscular, a dor aguda ou que irradia pelas pernas, a dor associada ao movimento ou aos esforços e a dor em posturas prolongadas, quer seja de pé, quer seja durante a marcha. Os estudos demonstram que com fisioterapia e com uma reabilitação adequada, a recuperação é não só mais rápida, como a taxa de recidiva é menor na maior parte das pessoas. Quais são as grandes áreas de intervenção da fisiatria e os grandes tipos de dor lombar em que nós podemos atuar? Temos, por um lado, aquelas causas mais musculares, ligamentares e traumáticas, aqueles casos de lombalgia mais mecânica, associadas nomeadamente às alterações posturais, às distensões musculares ou ligamentares, que são a grande fatia, digamos assim, das lombalgias. Depois temos um grupo mais do foro degenerativo, portanto, da degeneração comum e normal da própria coluna. Temos ainda os casos que
que têm lesão nervosa, medular ou discal associada, e as pessoas estão muito habituadas a ouvir falar disto por causa das hérnias discais, das estenoses lombares e das compressões vulgar ciática, e depois de um conjunto de outros síndromes associados com os deslizamentos vertebrais ou a própria inflamação dos perivertebral. E a fisioterapia tem ainda um papel muito importante na reabilitação, quer no pré-operatório, quer no pós-operatório, de múltiplos tipos de intervenção cirúrgica que, nomeadamente os colegas da ortopedia, já terão também abordado. Assim, como é que nós podemos diminuir a dor? Recorrer, nomeadamente, à eletroterapia, portanto, correntes analgésicas, à termoterapia, que é um dos grandes aliados na dor lombar, nomeadamente o calor como relaxamento muscular. E depois técnicas especiais de massagem, massagem miorrelaxante, massagem descontraturante e massagem analgésica. As ondas de choque também têm sido cada vez mais utilizadas, nomeadamente para tratamento da contratura muscular. Muito importante é a mobilização e a flexibilização da coluna, portanto, conjunto de exercícios que vão permitir manter a mobilidade e impedir que, associada a esta dor lombar, apareça a rigidez. Obviamente que tanto a mobilização está muito associada depois aos exercícios de fortalecimento e está fora de questão aquela ideia do antigamente da dor lombar implicar imobilidade e repouso. Não, o que nós queremos é que os doentes rapidamente recuperem a sua mobilidade e recuperem a sua força muscular. E, portanto, não só os exercícios de mobilidade como os exercícios de fortalecimento muscular, nomeadamente os músculos abdominais e lombares, são extremamente importantes. Muito associado a isto entra uma nova ideia do pilates terapêutico, portanto um método de exercício que permite melhorar a força muscular dos músculos do core, permite melhorar a postura e a flexibilidade e trabalhar um bocadinho também o equilíbrio, que são fundamentais, digamos que é um todo fundamental para tratar então estes quadros de dor lombar. A diminuição da dor também pode ser tratada recorrendo à hidroterapia e, portanto, ao tratamento dentro da água ou dentro de piscinas terapêuticas. Não só permite o relaxamento muscular, como também tem benefícios ao diminuir o stress e melhora a resistência muscular e a força muscular também. Os treinos de funcionalidade e os alongamentos são fundamentais, assim como uma noção de que está agora muito comum, que é a reeducação postural global. Portanto, o doente tem que perceber que tipo de alterações é que tem que fazer em relação à sua postura, ao seu alinhamento, mesmo no seu dia-a-dia, que tipo de alterações é que tem que fazer nas suas atividades, quer de hobbies e de atividades do dia-a-dia, quer a nível profissional, para prevenir as recorrências destes episódios. Alguns mitos que são muito comuns ouvirem-se e que convém desmistificar é, por exemplo, que não há grande benefício com as trocas do colchão. Portanto, não tem uma implicação direta nestes quadros, assim como também não há benefício no uso generalizado dos suportes lombares ou das chamadas cintas lombares. E estas têm uma indicação precisa em determinados casos e só nesses casos, não devem ser de uso generalizado. Como noções de prevenção, portanto, tentativa de evitar novos episódios ou de evitar até um primeiro episódio de dor lombar. Exercício físico regular para manter músculos fortes e flexíveis. Manter pesos adequado e dieta equilibrada, o excesso de peso é um dos principais fatores disputadores da dor lombar. Usar mobiliário ergonómico, quer a nível do domicílio, quer nos locais de trabalho. Evitar o sedentarismo e os períodos prolongados de tempo de imobilidade, por exemplo, mesmo a nível de trabalho, e quem passa muito tempo sentado deve fazer períodos em que se levanta, em que dá uma volta, em que estica ou alonga um bocadinho esta parte lombar e paravertebral para conseguir depois voltar a estar num período mais prolongado sentado. Usar calçado confortável e saltos baixos. Dormir em superfícies firmes, confortável e idealmente na posição fetal, portanto naquela vulgar posição de lado com os joelhos semifletidos. Evitar pegar em pesos e, quando é necessário pegar, fazê-lo em agachamento e com o peso o mais próximo possível ao corpo, e não fumar. O tabaco é um fator precipitante das alterações, nomeadamente da capacidade regenerativa tecidular e, portanto, resolver problemas inflamatórios. Assim, em jeito de conclusão, só dizer que a dor lombar é tratável,
é controlável com uma abordagem multidisciplinar das diferentes áreas de saber em termos médicos, fisiatria, ortopedia, imagiologia e, portanto, não é automaticamente um diagnóstico para sofrimento durante um período prolongado ou durante a vida toda. Obrigada. Olá, boa tarde. Hoje estamos aqui para falar de dor lombar crónica e eu venho falar especificamente na vertente de tratamento da dor lombar crónica na nossa consulta da dor. Vamos falar então um pouco disto da dor. A dor é um comportamento que todos nós sentimos, é uma experiência que em princípio é protetora para nós, no entanto às vezes torna-se disfuncional e no caso da dor lombar crónica é causa de uma grande disfunção e de um grande desconforto para os pacientes. Existem muitas causas para esta dor. Estas causas podem ser alterações estruturais, alterações só funcionais e existe uma grande quantidade de patologias que nos podem dar esta dor. Geralmente esta dor é aguda, no entanto, quando temos esta dor durante muito tempo já começamos a falar de uma dor lombar crónica disfuncional. Então vamos falar das principais causas desta dor. O que é que nós podemos ter? Então, a mais comum é aquela que nós chamamos a lombalgia crónica não específica. É quando o doente tem sintomas que não são específicos, tem a dor, mas não existe nenhuma evidência de lesão estrutural. É aquele paciente que tem dor, faz os exames, mas não existe nada que tenha que ser tratado, assim, objetivamente. Para estes pacientes, nós devemos fazer um programa para o paciente se manter ativo, ou seja, diminuir a dor e fazer com que o paciente possa recondicionar-se, nomeadamente a reeducação postural, manter um plano de mobilidade, fortalecimento da musculatura, nomeadamente do core, e também algumas técnicas de intervenção, como por exemplo a manipulação, yoga, pilates. Muitos destes pacientes acabam nem precisar de intervenção farmacológica. Depois temos pacientes que efetivamente têm uma lesão, que podemos dizer que são os pacientes que têm uma radiculopatia crónica. Estes pacientes têm uma alteração estrutural, no entanto, ainda não têm indicação cirúrgica. Então aí podemos avançar com tratamento farmacológico, com anti-inflamatórios, paracetamol, alguns agentes relaxantes musculares. No entanto, também é muito importante termos um programa de recondicionamento físico nestes pacientes. Quando falha o tratamento nestes pacientes, muitas vezes então avançamos para necessidade de fazer técnicas ou mais interventivas ou muitas vezes até de avançar para a cirurgia quando começam a aparecer sintomas neurológicos. Depois, um grande componente da dor nestes pacientes com dor lombar é a dor neuropática na lombalgia. O que é a dor neuropática? É aquela dor que é provocada já por alteração neurológica. Há pacientes que, apesar de terem já alguma dor neuropática, ainda não têm indicação cirúrgica. No entanto, temos que tratar. Então aí fazemos uma abordagem farmacológica mais direcionada para o tratamento da dor neuropática, nomeadamente com a introdução de antipiléticos, mas também com a introdução de fármacos muito específicos, como é, por exemplo, a aplicação de capsaicina, a aplicação de lidocaína nestes pacientes. E, no entanto, continua a ser muito importante continuar a fazer terapia comportamental e também, por vezes, estimulação elétrica. O que é esta estimulação elétrica? Vamos falar à frente, no entanto, às vezes, se fizermos estimulação naquela zona onde temos dor neuropática, conseguimos enganar um pouco o nosso corpo e diminuir um pouco a intensidade de dor. Depois, temos ainda mais outras causas que, apesar de serem menos comuns, também elas estão presentes na nossa população. Uma delas é a alteração das articulações dentro dos nossos elos da coluna, que são as alterações das articulações interapofisárias e dá uma dor muito característica, uma dor quando o paciente faz flexão ou faz extensão e nos exames complementares aparece-nos uma coisa que é a hipertrofia destas articulações. Para esta patologia, nós temos alguns tratamentos invasivos específicos, nomeadamente os bloqueios diagnósticos e os bloqueios por radiofrequência dos nervos que passam nestas articulações.
Por vezes, no entanto, isto não é suficiente e pode haver necessidade de intervenção cirúrgica, nomeadamente numa artrodese lombar. Outra parte que já não é bem parte da coluna lombar, mas por estar adjacente, que é a articulação sacroiliaca, se nós tivermos uma sacroiliite, muitas vezes temos a mesma queixa de dor lombar. Neste caso, o tratamento vai ser de algum repouso, no entanto, muitas vezes, e a utilização de fármacos como anti-inflamatórios e corticoides, no entanto, muitas vezes isso não basta para deixarmos de ter dor. Então, por vezes, é preciso fazer algumas técnicas invasivas, nomeadamente injeção de anestésico local nesta articulação ou também técnicas de radiofrequência para eliminar, silenciar os nervos que estão ali naquela articulação. E agora, para sumarizar um pouco aquilo que nós podemos oferecer aos doentes que têm dor crónica lombar, vou então particularizar algumas das terapêuticas que nós fazemos na consulta da dor. A primeira, uma terapêutica um pouco mais generalizada e acaba por ser um pouco menos invasiva, que é a acupuntura médica. Tem muita indicação nos síndromes em que há alguma disfunção miofascial. Por isso, na dor lombar, em que temos síndromes, em que temos disfunção miofascial, na hérnia lombar, em que temos também esta disfunção e muitas vezes também na ciática, no tratamento agudo para alívio de dor. Outra coisa que podemos fazer são os bloqueios epidurais diagnósticos. Esta epidural é muito parecida com aquela epidural que fazemos, por exemplo, nas grávidas para tirar a dor. No entanto, nós aqui vamos injetar anestésico local e corticoide com o objetivo de diminuir não só a sensação de dor de uma forma aguda, mas também diminuir a inflamação no espaço epidural e naqueles tecidos nervosos. Outra terapêutica que falei há pouco, que é a radiofrequência. E a radiofrequência permite-nos, aplicando energia ou aplicando energia em tecidos nervosos, alterar a percepção de sensibilidade destes tecidos. Tem indicação então na hipertrofia das articulações interapofisárias e na sacroiliite. Depois, para pacientes que são mais difíceis de tratar ou para casos que são mais complexos, podemos ter ainda algumas técnicas especiais, nomeadamente técnicas que nos permitem quer modular os tecidos nervosos mais no seu interior ou administrar fármacos mesmo nesses tecidos. Podemos falar em dispositivos de perfusão intratecal em que vamos colocar administrar o fármaco diretamente na coluna, nomeadamente ou morfina ou baclofeno, que são fármacos já mais potentes para produzir alívio de dor quando há falência de todas as outras técnicas. Ou então, quando falamos em neuroestimulação da coluna, falamos em colocação de elétrodos também no espaço epidural, que vão dar uma estimulação elétrica aos tecidos nervosos para também fazer enganar um pouco a sensação da dor. São técnicas mais invasivas, mas são técnicas que têm o seu lugar para pacientes que são mais desafiantes no tratamento da dor lombar crónica. Espero que tenha sido útil esta apresentação e muito obrigado pela vossa atenção.